faça o que o Senhor quiser essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, ele chama pessoas cansadas aqui, não super-heróis da fé. A gente vai, no decorrer dessa mensagem, entender que pessoas que nós achamos que não deveriam tropeçar, elas tropeçam, elas duvidam, elas até mesmo sentem medo em algumas das vezes. Isso eu falo dos personagens da Bíblia. Você tem que entender que os personagens bíblicos não são super-heróis. Nós temos que entender que os personagens bíblicos não são uma historinha que aconteceu muito tempo atrás e não é verdade, mas pelo contrário. Como toda história tem um início, um meio e um fim, Jesus ele veio como homem, ao mesmo tempo Deus, e ele morreu no meu lugar, no seu lugar, mas a pessoa dele. Então o convite é claro. O convite é claro porque ele chama a gente para ir e ter alívio. Eu compartilhei algumas semanas atrás um pedaço dessa mensagem aqui no culto de oração. E essas 2 últimas semanas que isso aconteceu, o Senhor vem falando no meu coração sobre o mesmo tema. Então, quando o pastor chamou eu para ministrar, eu já sabia o que o Senhor queria falar com a gente. E eu finalizei essa mensagem hoje, e é um dos dias que eu estou mais nervoso, porque nós iremos falar e tratar sobre descanso. Eu sou uma pessoa muito inquieta, e eu digo da minha esposa também, não para quieta, né? E a gente às vezes é muito ansioso, às vezes a gente quer tudo na nossa hora, tudo do nosso jeito. E normalmente a gente escuta vários pregadores e a gente sabe que é assim mesmo. A gente, nos dias de hoje, é uma geração fast food. A gente quer tudo pronto em 10 minutos, em 15 minutos. E a gente só quer pegar e ir embora. E essa cultura faz com que a gente imagina que a nossa fé, a nossa espiritualidade seja assim também. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas quando Jesus faz alguma coisa na sua vida, alguém chega, aponta para você e fala assim, foi do nada. Mas nada é do nada, né? Tem um processo, nada é do nada, tem aquilo que só você sabe o que você passou. E nós, como todos somos imigrantes, nós sabemos o caminho árduo e o caminho que fez o Senhor Jesus nos possibilitou de chegar aqui. Então, cada um tem uma história, cada um tem um motivo, cada um tem um testemunho e uma lição, alguma história boa de contar do que Jesus fez na nossa vida, né? E normalmente a gente cansa. Eu quero falar só para essa introdução aqui rapidinho para a gente entender. Cansa de quê, Daniel? A gente vai ver aqui que existem 3 tipos de cansaço. E o primeiro é cansaço físico, porque o nosso corpo tem limite. Quando a gente joga bola demais, a gente cansa. Quando a gente treina demais, a gente cansa. Hoje eu fui para a academia e eu fui fazer uma série e a Yasmin falou, faz até cansar. Eu pensava que era só 10 ou 13, né? As séries, né? Ela falou, faz até cansar. Eu falei, tá bom. A gente cansa. Você trabalha muito, o que acontece? Você corre muito, o que acontece? Então, esse é o tipo de cansaço físico. Nós cansamos quando nós levamos o nosso corpo ao limite. O segundo cansaço é o cansaço mental, quando a nossa mente está exausta. E isso acontece quando temos uma rotina que não se adapta ao que nós imaginamos. E a gente fica encucado, pensando como que a gente pode se adaptar a essa rotina. Isso acontece quando a gente está com o cansaço mental, nós não conseguimos digerir direito, nós não conseguimos escolher direito, nós não conseguimos pensar direito. É muito interessante que eu não sei quem falou aqui na igreja uma vez, eu compartilhei até no Connect também, que fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, e eu aprendi que quando você não sabe a fonte, você fala que é da faculdade de Massachusetts. Mas mentira, não vou falar isso não. Lá nos Estados Unidos, esse estudo falaram dos juízes. E os juízes fizeram, eles estavam dando, como é que fala para soltar o preso? Habeas corpus, né? E ele estava julgando isso, o juiz, né? Cada caso, ele ia fazendo isso. E de 9h30 até as 11, até as meio-dia e meia,
o juiz ele era inclinado a soltar o pessoal. Mas de meio dia e meio até as 2h30, que era o horário do break dos juízes, eles ficavam mais ásperos. Eles ficavam mais irritados, mais cansados, né? Porque eles tinham a pausa para o descanso e para comer. Então, o cansaço mental, o cansaço daquela rotina, isso foi um estudo que aconteceu lá. Faziam com que esses juízes tomassem uma decisão mais áspera. Então, esse é um tipo de cansaço também, um cansaço mental. E aí tem o cansaço. Daniel, você está falando de cansaço físico, cansaço mental. Mas o que importa para nós também é o cansaço espiritual. Amém? Vira para o irmão do estado solar e brincadeira. Fala para você mesmo, cansaço espiritual. Então esse é o mais silencioso. Por quê? Às vezes você não quer compartilhar com as pessoas. Tiago vai falar para a gente confessar os nossos pecados, né? E se fosse tão fácil para que a gente possa ser curado, se fosse tão fácil, eu acredito que ele não tinha escrito. Então o que acontece? A gente se fecha. A gente não compartilha. Do outro lado, a gente não é curado, mas mesmo assim a gente consegue continuar servindo. Consegue. Já viu uma pessoa com depressão? Ela é a mais risonha. Tá tudo bem do lado de fora. Mas quando chega à noite, só ela sabe o caos que ela passa. Então, o cansaço espiritual quando você começa por dentro a perguntar, vale a pena? Deus ainda está nisso? Deus me trouxe para cá? A Irlanda ficou feia, está chovendo demais, tem um sol aqui. A gente começa a reclamar, mesmo você sabendo que foi Deus que pediu para você vir para cá. Isso é tão engraçado que, quando a gente está cansado, as nossas próprias opiniões ela começam a mudar. Então, você tem uma palavra clara de Deus. Deus me mandou para a Irlanda, Deus fez o que fez eu passar na imigração e nenhum agente me olhou. Fez eu passar na imigração e eu fui levado para a salinha. E mesmo assim eu passei, como eu falei, cada um tem uma história. E aí, a partir depois de meses ou anos, você vira para sua esposa e fala, acho que nós tomamos a decisão errada. Por quê? Você está cansado. Mesmo com a palavra de Deus, que era para você estar aqui. Meus irmãos, eu tenho 5 anos esperando algo. 5 anos esperando, orando. E a gente cansa. Eu falei para mim mesmo, do ano passado, não passa. Eu falei para todo mundo aí, dezembro, se não acontecer o que eu estou pedindo, eu vou embora. E isso é uma mania de fazer bem assim, ó. Deus, você para aí, agora eu já esperei, eu já fiz minha parte, então agiliza, porque senão eu vou embora. A gente coloca Deus na parede. E aí, Deus fala, não é bem assim não, né? É desse jeito que você está pensando. E é quando ele vem com alívio, na verdade, o descanso. Amém? Mas eu quero contar uma história aqui que está em Mateus 11. No início, a gente leu os últimos versos, né? Mas, com sua Bíblia aberta aí, Mateus 11, versículo 2, conta a história de um homem chamado João Batista. Não é história, mas eu vou explicar, a gente vai entender isso. João, ao ouvir, na onde? O que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres até aí. Mas só que esse João aí é o João Batista. Quem lembra de João Batista? No versículo 6, se eu não me engano, Jesus vai falar bem assim, ó, os homens nascidos de mulher, dos nascidos de mulheres, nenhum homem é o quê? É maior do que João Batista. Mas só que João Batista, aquele que em João, a partir do capítulo 1, agora eu estou mais leve, estou soltando, graças a Deus. A partir do capítulo 1, ele aponta para Jesus, mesmo antes de Jesus falar nada, e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, que o nascimento dele já foi um milagre.
Ele tinha a porta do templo aberta, porque ele era de uma família sacerdotal. Ele decidiu ir para o deserto, ser vegano. Já começa por aí, na minha opinião, né? Vestir roupa igual de Elias, saco de pano, trapo, sei lá o quê. Anunciando uma palavra de arrependimento. Anunciando que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Ele estava anunciando, quando pensa que não, ele vê Jesus e ele fala isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele batiza Jesus, nós sabemos disso, é um momento muito bonito na Bíblia, onde o céu se abre, uma pomba repousa sobre Jesus, o Espírito Santo, representado pela pomba. E agora a gente vê em Mateus 11, no versículo 2, João Batista se questionando se Jesus é o Messias. E a gente pensa, quando eu li isso, eu falei, ué, o João ficou doido. Ele batizou, é primo de Jesus. E é tão maluco, porque quando Maria e Isabel se encontram, as duas estão grávidas, e o que João faz dentro da barriga dela? Se alegra, antes mesmo de estar fora do mundo. E aí agora a gente está vendo que João está perguntando. Ele poderia perguntar, né, pessoalmente, mas ele está o quê? Como ele está preso, ele envia os seus 2 discípulos para irem até Jesus e perguntar. Pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Alguém já fez isso? A gente serve a Jesus, a gente espera uma notícia, a gente espera um milagre, e aí, quando não chega, a gente... Será que Jesus não veio? Será que existe mesmo? Uma dúvida é instaurada no nosso coração, e a gente começa a pensar, cadê Jesus? A gente estava semana passada cantando, a pessoa pensa, né? Estava dirigindo meu carro para o trabalho, cantando Jesus é meu melhor amigo, mas cadê Jesus agora? Eu posto lá no meu Instagram que Jesus salva, cura, mas só que Jesus não está me respondendo. E João, ele teve com essa dúvida, e por quê? Porque ele estava na prisão, isolado, sozinho, e ele imaginava, talvez ele não imaginava que isso aconteceu depois, mas eu comecei a imaginar, será que João estava pensando, mas só que depois eu vi que não era possível, né? Deus poderia fazer como fez com Paulo e Silas, mas isso aconteceu depois. Então João não pensava nisso. Mas João poderia ter pensado, cadê Jesus? Eu preparei o caminho, deixei Jesus na cara do gol e agora estou preso. Então vai lá perguntar. Isso me fez ter uma questão no meu coração. Por que João Batista duvidou de Jesus? Eu vou explicar agora ainda, só beber um pouco. Vocês estão entendendo? Amém? Tem alguém traduzindo ou não? Não, né? Tá bom. Então João cansou. A gente vai ler lá em Marcos 6 a história de como João chegou a ser preso, de como João chegou a ser morto também. Marcos 6, se tiver com sua Bíblia aí, do versículo 17 ao 29. Marcos 6, versículo 17 ao 29. João cansou porque ele estava na prisão. Por que João foi para a prisão? Vamos saber aqui. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Herodes botou o rapaz na prisão porque João confrontou ele, porque falou, ó, você está fazendo errado, tá errado, né? Você pegou a mulher do seu irmão e casou com ela. É errado. João foi preso por causa disso. Por que João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão? Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e, quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem,
peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Agora você entende que, versículo passado, Herodes ele ficou o quê? Confuso. Porque a mulher na cabeça dele falando, você tem que matar ele, porque ele tá falando contra a gente, você vai precisar matar ele. Ele não mata e ele prende João, porque ele sabia que João era um homem justo e santo. Amém? Até aqui? Então, ele ficou confuso. É a parte que a gente lê, um cansaço mental. Quando a pessoa está cansada mental, ela não consegue discernir e toma a maioria das decisões erradas. Por quê? O cara cansado mental, ele começa a ver o mundo não da maneira que ele aprendeu culturalmente, mas da maneira do que lhe agrada aos olhos. Ele não consegue discernir. E foi isso que aconteceu, porque no dia do aniversário de Herodes, a menina dançou, como a gente leu, e agradou a ele e falou bem assim, do nada, pede o que você quiser para mim, eu te dou. E aí em Marcos, né, em Lucas vai falar bem assim, menos até a metade do meu reino. Então ele estava oferecendo a ela exatamente tudo mesmo. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe, o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. Aí. João Batista foi morto, porque ele confrontou um pecado de um líder, de um poderoso. Mas só que quando João Batista ele estava cansado, ele estava com dúvidas, ele foi a pessoa certa a perguntar. Ou melhor, ele pediu para os seus discípulos irem a Jesus perguntar. Uma pergunta que eu faço para a gente, quando a gente está cansado e está com dúvida, a gente vai no lugar certo perguntar? Pergunta que eu faço que quando a gente está com alguma coisa dentro do nosso coração, alguma coisa que você sabe que está nos afligindo, sabe que está nos angustiando, a gente vai no lugar certo perguntar? Ou a gente corre para falar para a pessoa que vai resolver o problema? Humanos, não Deus. Essa é a primeira pergunta que eu faço para a gente. João Batista, ele poderia ter encontrado um alívio quando ele mandou os discípulos irem perguntar a Jesus. Os discípulos poderiam ter voltado e falar, Jesus falou que é para você esperar um pouquinho e você vai ser solto. Jesus pediu para falar que daqui a pouco esse governo cai, Herodes sai e você vai ser solto. E vai voltar a ser como era antes. Mas Jesus ele respondeu para João Batista que o caminho que ele preparou estava se cumprindo, o propósito estava se cumprindo. Porque os cegos vêm, os coxos andam, os aleijados voltam a andar, os coxos são curados. E a gente entende que o propósito de João Batista foi cumprido. E ele encontrou não só alívio, mas um descanso eterno. E aí a gente começa a parar e pensar o que essa história nos ensina. E se a gente não for no lugar certo para perguntar as questões da nossa vida, nós provavelmente iremos continuar cansados, nós provavelmente iremos continuar dando de cara na parede. E Jesus, o chamado de Jesus, ele é claro. Vinde a mim, todos que estão e sobrecarregados. E ele promete um alívio instantâneo. Mas o descanso é só para quem está com ele lado a lado. É só para quem decide, levanta a mão e decide, se prostra no seu quarto, faz alguma coisa e decide, Jesus, a minha vida é sua. Eu decido seguir o Senhor, eu decido estar lado a lado com o Senhor. E você encontra descanso, porque o descanso ele não é somente, nesse caso da Bíblia aqui, não é somente a morte. Jesus promete um descanso eterno para a gente. No céu não vai ter seguro de carro para pagar, casa, não vai ter conta. Mas nós estaremos seguros eternamente, junto ao lado do nosso Mestre, amém? Nós precisamos ir no lugar certo para perguntar as questões da nossa vida. E
quando Jesus fala sobre o jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve, eu troquei, não foi? O fardo é leve, o jugo é suave. Ele está dizendo para a gente caminhar lado a lado com ele. Ele está dizendo para a gente ter perseverança. Ele está dizendo para a gente continuar confiando, continuar buscando, continuar persistindo. Porque a paz e o descanso do cristão, ela independe das circunstâncias terrenas. Amém? A paz e o prazer do cristão, elas independem de tudo que você está vivendo. João Batista, ele estava preso, ele foi no lugar certo, ele encontrou alívio e descanso. Agora, quais são as tempestades? Eu lembro de Jesus com os discípulos no barco. E quando o mar da Galileia, ele se revolta e vira aquelas ondas e aquela tempestade, os discípulos olham para Jesus e vê Jesus o quê? Dormindo. E quando eles olham para Jesus e vê Jesus dormindo, ele fala: mestre, você não vai fazer nada, você vai deixar a gente perecer? E isso acontece com a gente. Quando as coisas vão indo mal, quando a gente é crente mesmo, e as coisas vão indo mal, a gente olha, pensa para Jesus: Jesus, cadê você? Você vai deixar eu morrer aqui, nesse frio da Irlanda? O que está acontecendo? Cadê o Senhor? E aí Jesus, ele sempre chega e ele fala, ele pede para os ventos e o mar se acalmar. E a resposta dos discípulos é essa, né? Quem é esse que faz o vento e o mar se acalmar? E todas as vezes que Jesus fez um milagre em nossa vida, fez algo em nossa vida, a gente fica boquiaberto, a gente fica maravilhado e a gente conhece mais um pouquinho de Jesus. Nessa hora, os discípulos perguntaram: quem é esse? E Jesus é realmente aquele que acalma a tempestade. Agora, qual é a sua tempestade? Agora, qual é o seu mar revoltado aí na sua vida? Nós aprendemos que nós precisamos ir ao lugar certo para perguntar. Nós aprendemos que o Jesus, ele dá alívio, ele dá descanso. Mas só que, por que nós não conseguimos encontrar esse lugar de alívio e descanso? Porque nós não entregamos tudo. Porque nós não soltamos o volante na nossa vida, aquele que tem todo o poder, todo o direito de governar e sabe como governar. Isso é uma palavra que é muito louco, né? Você quer descansar, mas aí você ainda quer continuar no controle. Você quer conseguir encontrar a paz, mas essa sua paz que você quer encontrar, ela depende das circunstâncias que você quer encontrar na sua vida. Muitos de nós somos muito controladores e uma coisa que não dá para controlar é Jesus, porque ele faz as coisas do jeito que ele quer. Ele faz as coisas da maneira que ele quer. E quando isso acontece, isso confronta um pouco do nosso coração de controlador. Mas a palavra do Senhor hoje é alívio e descanso. Para minha alma, para a sua alma. O alívio agora é imediato. Você ouvindo eu falar que Jesus ele pode, você ouvindo a resposta de Jesus para João Batista, que ele cura, que ele liberta, que ele salva, isso traz um alívio, porque você pode olhar aqui e falar: olha, o pregador está falando que Jesus faz todas essas coisas, e realmente ele faz. Então você encontra uma solução para o seu problema. E isso te dá um alívio. Mas agora o descanso tem que partir de você, de dar um passo à frente e decidir entregar tudo. Decidir entregar tudo. Sabemos que Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder. E por que nós não confiamos nele da maneira que ele pede? Por que às vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito? O descanso é você entregar o controle da sua vida para Jesus. É difícil, mas aí ele garante.
João Batista foi à morte. Mas João Batista ele foi para um lugar de descanso e ele foi salvo. É muito engraçado que às vezes a gente quer se empolgar e a gente acha que as coisas terrenas valem mais do que coisas eternas, mas não. E a gente vê o que é real, a gente sente, né? Mas só que a minha oração hoje de manhã foi para que o Senhor Jesus invadisse esse lugar com uma sensação de eternidade. Uma sensação de eternidade onde que nós possamos sentir que Jesus, ele está aqui para poder não só resolver nossos problemas, mas para dar um descanso que a nossa alma espera. Sabe, Mateus vai contar uma história que os discípulos saíram, Jesus envia os discípulos, e os discípulos vão pregar para Jesus, vão falar as boas novas, vão falar de Jesus, e eles curam, eles pregam, e eles expulsam demônios, e quando eles voltam, os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, nós expulsamos demônios e os demônios saíram porque nós invocamos o teu nome. Nós falamos em nome de Jesus e os demônios saíram. E Jesus fala para eles e fala: não se alegrem só por causa disso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se alegre, meus irmãos, com aquilo que Jesus pode produzir através de você, mas se alegre todos os dias e tenha certeza todos os dias que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque viver como um salvo vai fazer você descansar em Deus. Vai fazer você olhar outra tempestade, Pedro, e os caras sempre apavorados, né? Tempestade no barco e os discípulos começam a ver o quê? Um fantasma. É um fantasma, é o fantasma, é o fantasma. E aí Jesus fala: não, sou eu. Sou eu. Quando Pedro anda sobre as águas. E aí ele anda sobre as águas quando ele está com os olhos fitos em Jesus, quando ele fica com medo, quando ele não descansa por estar vivendo um sobrenatural de Deus. O que acontece com ele? Ele afunda. Mas quem puxa ele de volta? Jesus. Então, meus irmãos, uma palavra de descanso, uma palavra de alívio, uma palavra onde eu digo que Jesus ele pode curar, libertar, salvar a sua vida, vai exigir de você um primeiro passo, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor salve a minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Porque o Evangelho, na verdade, ele não é um bom conselho, nós temos que entender isso. O Evangelho, a gente começa a pregar e com esse... Vou pregar o Evangelho e você se depara com um cara viciado em drogas e você fala: cara, isso é errado, você está pecando. E você tem que se ajeitar, você está dando um conselho para esse cara, e esse cara sabe de tudo isso. Mas, na verdade, o evangelho tem que falar: Jesus, ele pode transformar a sua vida. Jesus, ele tem poder para transformar a sua vida. Jesus, ele tem poder para transformar a sua história. Essa é a pregação do evangelho. Para todos, para todos, para todos. Então, o evangelho é onde a gente consegue colocar pessoas ricas e pobres no mesmo lugar. O evangelho é onde a gente consegue colocar pessoas que foram saradas e pessoas que ainda estão sendo tratadas. O interessante é que quando Jesus cura aquele coxo, ele fala: pega a sua cama e anda. Ele poderia ter falado: pega a sua cama e joga fora que você não vai precisar mais dela. O evangelho não te dá uma mágica de esquecimento, mas só que ele ressignifica a tua história. O evangelho fala que não é para você se esquecer das coisas que já se passaram, mas é para você olhar para frente. O apóstolo Paulo fala isso. Olha para um lugar que vai te dar esperança. Eu queria, meus irmãos, que vocês ficassem em pé. Vamos orar para terminar. Eu acredito que Jesus ele vai nos batizar com alívio, mas com descanso também. Um descanso que excede todo entendimento. Um descanso que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Sabe? A gente está aqui, o ano de 2026 pode ser um ano turbulento para vocês. Pode ser um ano tribuloso para mim,
mas nós precisamos estar focados em Jesus. Nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. Não espere chegar o dia mau para você voltar ao Senhor. Não espere acontecer uma tragédia para você voltar ao Senhor. Nós entendemos que existe um cansaço físico, você pode descansar tirando uns dias off. Nós sabemos que existe um cansaço mental, que também você pode se desligar do celular, de algumas coisas, você lendo a Bíblia, você consegue ficar ok com isso. Mas o cansaço espiritual, como eu realmente li, ele é silencioso. E o único que pode dar jeito na sua vida é Jesus. E o único que pode dar jeito nessa sua dor silenciosa é Jesus. E o único que pode transformar a sua vida por inteiro, por completo, é o nosso Senhor Jesus. Então, eu me escondo aqui atrás de Jesus nessa noite, nesse púlpito, para que Jesus ele possa fazer o que ele quer fazer na igreja dele. Para quem quer ele. Para quem quer receber não só esse alívio, mas o descanso. Para quem quer entender a paz que excede todo entendimento. Para quem quer saber que as suas orações podem chegar em lugares onde as suas mãos não alcançam. A verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Então não espere o dia de amanhã chegar para você se apegar com Jesus. Sabe, a mensagem de hoje não é para o seu amigo que não veio, não é para algum familiar seu que não está escutando, mas é para mim e para você. Porque todos nós estamos cansados em algum aspecto. E nós sabemos que só Jesus ele pode nos dar descanso. Amém? Então feche seus olhos, eu vou orar. Nós iremos pedir esse alívio, esse descanso. Está disponível para mim e para você. Senhor Jesus, quero te entregar, Senhor Jesus, Deus, a tua igreja, entregar a minha vida, Deus, e te pedir, Senhor Jesus, Deus, por esse alívio, por esse descanso, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Espírito Santo, Deus, se eu possa, Senhor Jesus, Deus, ir fazendo aquilo que só o Senhor consegue fazer, que é convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Só aquilo que o Senhor consegue fazer, que é abrir os nossos olhos, Pai. Só aquilo que o Senhor consegue fazer, que vai além, Senhor Jesus, Deus, de toda vestimenta e toda aparência, porque só o Senhor consegue nos olhar da pele para dentro, Pai. Só o Senhor conhece, Pai, e enxerga, Senhor Jesus, as nossas dores, as nossas lutas, Deus, as nossas aflições, Pai, as nossas angústias, Senhor Jesus, Deus. Muitos de nós, Pai, estão chorando, Senhor Jesus, Deus, por dentro, Pai, carregando um fardo que o Senhor não pediu para carregar. Mas a tua palavra foi clara nessa noite, dizendo que o fardo do Senhor Jesus é leve. O fardo do Senhor Jesus é leve. E nós oramos, Senhor Jesus, pedindo para que haja troca de fardos nessa noite, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, pedindo, Senhor Jesus, para que a sua esperança e o seu consolo encontrem o coração, Senhor Jesus, Deus, que está nessa maneira, Senhor Jesus, amargurado e aflito, Deus. A palavra do Senhor fala que a cada dia tem o seu próprio mal. E o Senhor te convida e quer te trazer para perto hoje. O Senhor te convida e quer te trazer para conhecer e ter esse descanso hoje. Um descanso que independe das circunstâncias. Um descanso, Senhor Jesus, Deus, que excede, a paz que excede todo o nosso entendimento, Deus. Tire o peso, Senhor Jesus, das nossas costas, Deus. Tire o peso, Senhor Jesus, das costas dos meus irmãos, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que quando nós estamos no dia mau, o Senhor está lá. O Senhor esteve lá quando nós choramos no nosso quarto, Deus. O Senhor esteve lá quando nós pensamos em voltar para o Brasil, Pai. O Senhor esteve lá, Senhor Jesus, quando as coisas não iam bem, Pai. O Senhor esteve lá quando ninguém mais esteve, Jesus. E chegou o dia de alcançar esse descanso. Chegou o dia de alcançar, Senhor Jesus, Deus, essa esperança eterna. Chegou o dia, Senhor Jesus, de alcançar, Pai, o teu abraço, o teu consolo, a tua paz. Espírito Santo, eu oro, Deus, para que o Senhor possa abraçar cada alma aqui esta noite, Deus.
Eu oro, Senhor Jesus, para que os meus irmãos, Senhor Jesus, Deus, possam se sentir abraçados, Senhor Jesus, Deus. Quando eu pedi, Deus, aos 13 anos, Espírito Santo, me dá um abraço, eu me senti, Senhor Jesus, abraçado. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor passe essa experiência para a tua igreja, Senhor Jesus, Deus. Abraça, Senhor Jesus, os seus filhos, Pai. O Evangelho não nos torna vítimas, Senhor Jesus. O Evangelho nos torna filhos, Deus. Filhos separados para o Senhor, Deus. Em nome santo do Senhor Jesus, receba o abraço do Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o descanso, receba o alívio. Receba a direção. Receba a direção de Jesus. Só Jesus pode dar a direção que a sua vida precisa. Só Jesus pode dar a direção que a sua vida precisa. Só Jesus tem o poder de curar, Pai. Só Jesus tem o poder de libertar e quebrar cadeias que a sua alma se encontra. Em nome santo do Senhor Jesus, abre a sua voz, levante um clamor em adoração a Jesus. Em teus braços Levante as suas mãos, meus irmãos, vamos cantar essa canção. Levante as suas mãos. Em teus braços é o meu destino. Enquanto você adora o Senhor Jesus, Ele vai curando as feridas da sua alma. Em teus Enquanto você levanta as suas mãos, o consolo chega para você. Não amanhã, mas hoje. Hoje. O descanso do Espírito Santo seja sobre a igreja. O descanso do Espírito Santo seja sobre os seus filhos. Recaio em tua graça. Te pedimos, Jesus, descanse, Jesus. Recaio de Alívio, Deus. novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Senhor Jesus, o Espírito Santo falou comigo que tem pessoas aqui nessa noite que estão como João Batista ainda. Viveram experiências com Jesus, viveram experiências extraordinárias com Jesus, mas em algum momento da sua jornada cristã, a sua fé esfriou, o cansaço veio. Essa pessoa duvidou em algum momento, mas Jesus está dizendo hoje, Ele renova a sua fé. Hoje Jesus, Ele renova a sua esperança. Hoje Jesus, Ele apaga todos os seus pecados e as suas iniquidades. Ele fecha as suas feridas, Ele cicatriza aquilo que ainda estava sangrando. Eu sinto uma presença de Jesus aqui para poder contar isso. Sinto uma presença de Jesus aqui para poder contar isso. Jesus quer curar ainda. Sabe, às vezes nós estamos ligados num momento onde as coisas acontecem no automático, nós sentimos a presença de Deus, mas só que isso é alívio. Jesus quer te dar descanso. Jesus quer te dar descanso. Enquanto você não abrir o seu coração, você vai se sentindo aliviado. Mas a palavra de Deus hoje é descanso. É descanso para a tua alma, é descanso para as feridas que estão abertas ainda. Sabe, quando Jesus estava sendo perseguido, Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus curou a orelha dele. Por quê? Existem pessoas que se afastaram da igreja, foram feridas lá no Brasil ou qualquer outro lugar, e ainda não recebeu essa cura de Jesus. Foram feridas por líderes, por pastores, eu não sei.
foram feridas por Pedro. E essa ferida não fechou ainda. Só que só Jesus tem o poder de curar. Sabe, Pedro cortou a orelha de Malcolm, sim, mas Jesus colocou de volta e Jesus curou. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Jesus quer curar você hoje. Jesus quer fechar essa cicatriz. Jesus quer pegar aquilo que te feriram, te machucaram, fez você se afastar e colocar você no rumo de novo, dizendo bem assim, ó, a igreja ela tem uma estrutura de humanos, de homens, mas só que eu sou o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor dessa casa. Nós temos uma estrutura feita por homens, mas temos o Espírito Santo para isso. Nós erramos, nós somos falhos, sim. Mas Jesus que cura tanto vocês como nós aqui. E Jesus, Ele cura os pastores, Ele cura os líderes, Ele cura os membros. Ele cura as pessoas que vieram e pisaram nessa igreja aqui pela primeira vez. E eu me alegro tanto por ver tantas pessoas chorando, porque existe uma cura, existe algo sendo derramado aqui. Existe algo de Jesus sendo derramado aqui. Eu não vou chamar você para vir à frente. Você pode receber esse alívio, esse abraço, esse consolo aí do seu lugar. E eu quero que você firme um compromisso, não aqui com a igreja, os pastores, firme um compromisso com Deus. Diga assim comigo, Jesus. Diga assim comigo, Jesus. Eu coloco os meus olhos em Ti e eu quero receber a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, nós iremos fazer mais um período de oração ou de adoração. Eu irei orar e nós terminamos. Mas Jesus ainda está liberando alívio, conforto, descanso. Ah, Jesus, o Senhor é a nossa esperança, Pai. O Senhor é a nossa esperança, Pai. O Senhor é o nosso renovo, Jesus. O Senhor, Pai, fecha essas feridas, Jesus. Sabe, existem tantos fardos que Jesus não pediu para a gente carregar. E essa noite, Jesus, Ele troca os fardos. Essa noite, Jesus dá a direção. Essa noite, Jesus abre os teus olhos novamente. É um caminho estreito, é um caminho árduo, é um caminho que vai exigir perseverança. É um caminho onde vai existir muitas tribulações. Mas nós vemos que Jesus sempre vem, nós vemos que Jesus sempre está lá, nós vemos que Jesus sempre esteve lá. Ah, Jesus, nós te agradecemos. Feche seus olhos, nós iremos cantar essa canção de novo e nós iremos acabar, amém?